Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. Hoje nós vamos tratar de uma doença que atinge milhões de pessoas pelo mundo, a diabetes. A última estimativa feita em 2019 até 2021 apontou que 537 milhões de pessoas têm a doença no mundo. Segundo outra pesquisa realizada pela Vigitel, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, em 2021 até 2050, o mundo pode ter mais de 1 bilhão de pessoas com diabetes. Só no Brasil são mais de 17 milhões de adultos convivendo com essa doença. Diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla decorrente da falta de insulina que é produzida pelo pâncreas. Existem dois tipos da doença, o diabetes tipo 1, onde o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina, e esse tipo da doença ocorre mais na infância e na adolescência e exige a aplicação de injeções diárias de insulina. Depois vem o diabetes tipo 2, onde as células são resistentes à ação da insulina. Esse tipo de diabetes em geral, acomete as pessoas após os 40 anos de idade. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o projeto de lei 1015 de 2023 estabelece que o laudo médico que atesta o diabetes mellitus tipo 1 tenha prazo de validade indeterminado no Estado. Para falar sobre a doença e o projeto de lei, convidamos a endocrinologista Nicole Tenenbaum e a jornalista Renata Perobelli. E aqui conosco também na nossa janela virtual, o enfermeiro auxiliar de Educação em Diabetes do Instituto Correndo pelo Diabetes, conhecido como ICPD, Lucas Xavier de Oliveira. Sejam muito bem-vindos à Rede Alesp. Renata Perobelli já está em casa, um prazer dividir com você aqui hoje. Muito obrigada, Mari. Bom dia a todos. Obrigada, Mari, pelo convite. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Bem, Nicole e Lucas, eu gostaria que vocês começassem falando prioritariamente então sobre esses índices. Por que o aumento desses casos, como nós lemos agora na abertura? Então, como você colocou, existe o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Existem alguns outros tipos de diabetes, mas esses dois são os mais prevalentes. O diabetes tipo 1, ele tem um componente autoimune muito importante, mas o diabetes tipo 2, por outro lado, que é esse associado a uma resistência à insulina, ele tem fatores ambientais muito importantes. Hoje no mundo a gente percebe que está ocorrendo um aumento muito significativo dos casos de obesidade. A gente percebe uma maior oferta de produtos ultraprocessados, que são aqueles que vêm embalados, empacotados, que são hiperpalatáveis, hipercalóricos e cada vez eles estão ficando mais baratos. Então é um conjunto de fatores em nível universal que faz com que essa prevalência venha aumentando de forma muito assustadora. Bem, Lucas? Bem, eu acho que complementando um pouco o que a Nicole já trouxe para a gente, o diabetes ele é muito mal compreendido hoje em dia, né? Muitos mitos ainda estão presos na nossa sociedade, relacionados a como você desenvolve o diabetes, quanto o fator genético é importante nisso, e tem muito mito relacionado aos hábitos saudáveis. Então a gente fala muito sobre a ingestão do açúcar, a gente coloca o açúcar como principal vilão, mas acho que hoje a gente pode conversar um pouco mais sobre o sedentarismo, sobre os hábitos de vida no modo geral. E Renata Perobelli está aqui com a gente hoje, vai compartilhar um pouco da sua experiência também, me ajudar a conduzir esse bate-papo principalmente, e casa muito bem com o que o Lucas falou, porque a Renata também vem praticando, né, esportes, e isso tem mudado, inclusive, bastante, tem sentido os resultados, né, Rê? Aí eu gostaria, inclusive, de tanto perguntar a Nicole quanto a ele, a questão da predisposição diabética, porque eu não tenho, meu diabetes é o tipo LAD, é o tipo tardio, diabetes tipo 1, que surgiu aos 40 anos, geralmente, como você falou, ou logo com 3 anos, ou na adolescência, mas o meu surgiu aos 40 anos. Na minha família, ninguém tem diabetes tipo 1. Eu tenho uma predisposição genética, como que é isso? Então, hoje a gente sabe que o diabetes tipo 2, que é esse que tem uma associação maior com resistência à insulina, tem um componente genético mais importante. O diabetes tipo 1 e o LADA, eles têm um componente autoimune. Então, geralmente, esses casos vêm associados com outras doenças autoimunes, principalmente tireoidite de Hashimoto, né, que a gente fala o hipotireoidismo, e doença celíaca também é muito prevalente. Tem um componente genético, mas o diabetes tipo 2 tem um componente genético ainda mais forte. Entendi, vou chamar a atenção do meu sobrinho então, Lucas. É importante realmente até a gente falar sobre dados científicos, né, e hoje a gente não tem tanta clareza, né, tem evidências muito fortes, mas clareza é cada vez maior sobre o que
tem um diagnóstico, o que aciona o diabetes tipo 1, diabetes tipo LADA, então é muito comum ter casos relacionados a infecções virais generalizadas na infância, e aí no caso do LADA pode ser algo mais tardio, ou também relacionado à alimentação durante a infância, né, Nicole? A questão do leite materno, até quando a criança utiliza o leite, a ingestão de outros tipos de leites antes dos 6 meses, então tem fatores muito comuns. E os famosos gatilhos, né, que é uma coisa que é muito comum em quem tem essas doenças autoimunes, que são os gatilhos de traumas relacionados a perdas familiares, a separação de pais, enfim, tem vários fatores que a ciência ainda não comprovou de fato que estão relacionados ao diabetes tipo 1 ou tipo LADA, mas que tem fortes evidências que tem uma relação aí. O meu gatilho, inclusive, se vocês me permitem, surgiu aos 40 anos quando um tio, que eu sou muito próxima, ficou muito doente. Então isso me lembra muito. Ele ficou muito doente, vinha junho, aí ele acabou falecendo acho que em julho. E agora na pandemia, tantos traumas emocionais, além da questão de infecção viral, como o Lucas falou, o Covid funcionou como gatilho para muitas doenças autoimunes, né? Então a pessoa já tinha essa predisposição, em algum momento a doença ia se manifestar, e aí o gatilho é esse ponto em que começam a aparecer os sintomas, e aí o Covid funcionou muito assim. E quais são esses sintomas? Então, para a gente contar para todo o público. O diabetes, infelizmente, é uma doença que por muito tempo ela fica assintomática, e isso é um perigo. No diabetes tipo 1, o quadro costuma abrir de uma forma mais agressiva. Então, as pessoas com diabetes tipo 1 costumam apresentar, na abertura do quadro, já uma manifestação muito grave, que se chama cetoacidose diabética, e precisa de tratamento hospitalar, mas também a gente já pode começar a perceber alguns sinais antes disso. Dentre eles, um aumento da sede, um aumento da fome, um cansaço inexplicável, a pessoa começa a perder peso. Algumas crianças a gente vê também que começam a ter infecções fúngicas de repetição, porque o corpo começa a eliminar a glicose pela urina, então começa a ter infecção urinária de repetição, candidíase de repetição. Já no caso do diabetes tipo 2, essas manifestações que a gente fala que são pela deficiência completa de insulina, elas são mais tardias. Então, no diabetes tipo 2, a gente tem indicação hoje de fazer o rastreamento. E como que isso funciona? A partir dos 45 anos de idade, a gente tem que fazer um exame de glicemia de jejum ou de hemoglobina glicada, a não ser que a pessoa tenha IMC maior do que 25, e mais algum fator de risco, por exemplo, hipertensão, ser fumante, e aí esse rastreio começa um pouquinho mais cedo. E as manifestações, né, do diabetes tipo 2, ele também é silencioso, mas a gente pode perceber, por exemplo, na pele, uma manifestação que se chama acantose nigricans, que é uma dermatite mais escura, parece uma plaquinha que a gente vê principalmente na região das axilas, e essas pessoas com diabetes tipo 2 também tendem a ter triglicéridos aumentado, colesterol aumentado, pressão elevada, então não tem esses sintomas tão fortes no início, mas podem ter outros sintomas do que a gente chama de síndrome metabólica, dentre eles principalmente a obesidade e o sobrepeso. A questão da visão também é muito importante, porque às vezes o próprio oculista desconfia, né? Isso, então o diabetes ele traz algumas complicações que a gente divide em macrovasculares, que são, por exemplo, pressão arterial aumentada, dislipidemia, que é o colesterol elevado, pode levar a infarto, e microvasculares. As microvasculares, por exemplo, são aquelas que acometem vasos pequenos. Então, temos a neuropatia, que é quando o comprometimento ocorre nos nervos e aí a pessoa perde sensibilidade de membros, a pessoa pode ter desautonomia, que é, por exemplo, ela levantar muito rápido e ficar um pouco tonto. Ela tem uma lentidão do esvaziamento gástrico, também temos problemas relacionados à visão, como a Renata falou, e também relacionados aos rins, né? Hoje a gente tem o diabetes como principal causa de diálise. Nicole, conta pra gente qual o tipo mais prevalente, diabetes tipo 1 ou 2 entre a população? Diabetes tipo 2 é bem mais prevalente, hoje a gente fala mais ou menos de 90% da prevalência dos casos de diabetes, principalmente por conta desse cenário que a gente vive hoje, que é muito obesogênico, a gente fala, né? Cada vez os produtos ultraprocessados são mais baratos nas prateleiras dos mercados, cada vez a gente tem mais facilidade para pegar aplicativo, para se mexer menos,
Então, tudo isso contribui para esse aumento. Lucas, e como toda essa atividade física pode contribuir, né, para atenuar esse quadro? A diabetes não tem cura, né? O diabetes é uma doença crônica, né? O que significa que ela é para o resto da vida. Independente do tipo de diabetes, sendo diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes estipulada, e a gente poderia falar até de outros tipos aqui, diabetes gestacional, diabetes MOD, nenhum deles tem cura, mas todos eles têm tratamento. É uma condição de saúde que a gente fala que ela tem tratamento, e todos são muito claros, porque a gente já entende o diagnóstico. E a atividade física, ela é fundamental para o manejo da glicemia. Então a gente fala no método de utilizar a atividade física como uma forma de tratamento, como cuidado para o diabetes, mas ela não pode ser única. A atividade física é importantíssima, mas se você não fizer a utilização dos medicamentos, ter um acompanhamento profissional, ele também pode ser algo que não seja tão benéfico. Então, um mito muito grande que existe ainda é que as pessoas com diabetes, elas não podem fazer atividade física, porque em alguns momentos a glicemia pode subir muito, que é o quadro de hiperglicemia, ou ela pode abaixar muito, que é o quadro de hipoglicemia. Então, nesses momentos é um pouco assustador para as pessoas que têm diabetes, que são situações extremas, e por isso que tem que ter um acompanhamento profissional do médico, do educador físico, do nutricionista, do enfermeiro, para saber o que fazer nesses momentos e conseguir tornar a atividade física algo saudável e prazeroso. Lucas, que tipo de exercício pode levar à hiperglicemia? Todos os tipos de exercício, eles podem causar tanto hipoglicemia quanto hiperglicemia. Hoje a gente já fala que é algo totalmente individualizado, mas tem uma tendência. Então os exercícios aeróbicos, né, que são aqueles exercícios como corrida, bicicleta, caminhada, por exemplo, eles tendem a cair mais rápido a glicemia. Então, assim, depois de alguns minutos, a glicemia tende a cair mais rápido. E aqueles que são os anaeróbicos, que são os de atividade de musculação, que estão mais relacionados à força, eles tendem a subir. Mas, para quem tem diabetes, a gente até recomenda aqueles mix de exercício, então aqueles HIITs, os exercícios que são combinados, ou a junção desses treinos em sequência. Então, uma caminhada, né, depois de um exercício de musculação, ou algo ao contrário. Mas isso é algo individualizado e depende muito do tipo do diabetes, em que estágio de exercício a pessoa se encontra, e tem que ter um acompanhamento profissional. E hoje, já nas UBSs, é uma realidade, tá? Que existe aqui, até pelo Instituto Correndo pelo Diabetes, é uma realidade que a gente tem de incentivar os educadores físicos a fazerem parte da equipe de atenção primária das UBSs, porque eles são fundamentais para orientarem os pacientes, né, juntamente com a equipe de saúde. Doutora, como diabetes tipo 2 é mais prevalente em toda a população, uma pergunta, todos são insulino dependentes? Porque eu, para viver, eu tenho que tomar insulina de manhã e à noite a cada refeição. Mas quem tem o tipo 2, apenas com um comprimido metformina, consegue controlar, e aliando a dieta e o exercício físico? Em que momento que a insulina entra para o diabetes tipo 2? Perfeito. Então, como a gente falou, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 têm fisiopatologias diferentes. Então, mecanismos diferentes que os dois acabam no mesmo resultado, que é a hiperglicemia. No diabetes tipo 1, a pessoa não tem a produção de insulina pelo pâncreas. Então, ela não vai produzir ou vai diminuindo aos poucos. A solução seria um transplante de pâncreas. Exato, que transplante de ilhotas. Mas vamos chegar lá, vamos chegar. E no diabetes tipo 2, o mecanismo é um pouquinho diferente. Então, o que acontece é o que a gente chama de resistência à insulina. O que é isso? A pessoa com diabetes tipo 2, ela geralmente já tem uma síndrome metabólica. Então, por aumento da pressão, pela obesidade, que também contribui para a liberação de várias citocinas, a pessoa tem uma inflamação no corpo. E isso dificulta a ação da insulina nas células, no sentido de captar a glicose. Então, a glicose está na nossa circulação e a gente precisa levar ela para dentro das nossas células para a gente ter energia. A pessoa com resistência à insulina precisa produzir muito mais insulina para que uma mesma quantidade de glicose seja levada para dentro. Com isso, o pâncreas dessa pessoa começa a trabalhar mais, e ao decorrer dos anos, ele acaba falhando. Isso é a história natural da doença.
Hoje, com as medicações que a gente tem, as medicações orais, elas agem em diferentes vias. Algumas, por exemplo, aumentam a produção de insulina no pâncreas. Por isso que a gente pode usar para o diabético tipo 2 e não para o diabético tipo 1, porque ele não vai ter como produzir, né? As células beta do pâncreas dele não estão funcionando. Então, a princípio, a pessoa com diabetes tipo 2 fica com as medicações orais que agem nessas diferentes vias, mas caso não consiga ter um controle, não consiga controlar os outros fatores de risco, como a pressão, o sedentarismo, a perda de gordura, ela pode acabar precisando de insulina. Além disso, em contextos agudos, como principalmente internações hospitalares, a pessoa pode precisar de insulina por um tempo, até regular o pâncreas, o que a gente chama de glicotoxicidade. Às vezes ela está com a glicemia aumentada há muito tempo, ela precisa da insulina por um tempo e depois pode conseguir voltar a usar as medicações via oral. Agora, doutora, em relação ao diabetes tipo 2, hoje o que chama a atenção, inclusive de toda a comunidade científica internacional, o Lucas também pode falar sobre isso, é a questão, até em função dos ultraprocessados, que em casa hoje abre-se muito mais a embalagem do que se descasca uma fruta, um legume, é o aparecimento, o surgimento do diabetes tipo 2 em adolescentes ou até crianças também? Exatamente. Então, antes a gente falava do diabetes tipo 2, é aquele diabetes que surge depois dos 40 anos. Cada vez mais a gente tem que tomar cuidado ao falar sobre isso, né? Hoje a gente percebe crianças e adolescentes apresentando o diabetes tipo 2 justamente por essa exposição precoce a alimentos ultraprocessados, ao sedentarismo, e por isso que um dos pilares principais quando a gente fala de tratamento de diabetes é a educação, que é isso que o Lucas estava falando, não só da pessoa com diabetes, mas de toda a rede de apoio dela. Então, a pessoa ter um nutricionista, ter um educador físico, ter uma família que esteja engajada, né? Principalmente quando a gente é criança, não é a criança que vai ao mercado e compra o pacote, compra o biscoitinho, é a família. Então, a família entender todo esse cenário é o que faz completa diferença. Lucas, e como tirar a criançada das telas e colocar um pouco no exercício? E como transformar esses hábitos? É um desafio muito grande, acho que está muito relacionado a como a gente pensa, a escola, a educação das crianças. Então, um dos fatores que a gente já vê que são cases de sucesso é trazer essa discussão para a escola e usar as crianças que têm diabetes, seja diabetes tipo 1 ou seja diabetes tipo 2, para trazer esse assunto sobre alimentação saudável, sobre hábitos saudáveis, para a escola, porque é um lugar onde a criança fica grande parte do dia, é um lugar de aprendizado e lá que deve ser incentivado as práticas de atividade física. Então, é muito discutido o que acontecia antigamente aqui no Brasil, que tinha um contraturno só feito para atividade física, só feito para as crianças se alongarem, praticarem atividade. Então, são coisas que a gente precisa discutir e repensar, né? O que seria importante para as crianças entenderem e não achar que só uma hora de atividade física é o suficiente. As crianças precisam estarem ativas e sem usar como vilão as tecnologias, porque elas podem ser muito benéficas também através de jogos, mas sempre incentivar as crianças a estarem se movimentando e aprenderem sobre alimentação saudável, né? O que é o principal desafio hoje aí com a garotada. Agora, Lucas, você também tem diabetes, né? É um rapaz jovem, né? Saudável, normalmente quebra um pouco esse estereótipo. Como foi para você a descoberta e como é hoje conviver com todo esse exercício físico, uma qualidade de vida e a diabetes no momento de juventude, que a gente imagina que tem algumas coisas, né? Como, de repente, tomar uma bebida Sim. socialmente, sair, né? O que isso impacta? Falando hoje nesse cenário, né, 2023, já é muito tranquilo falar sobre diabetes, né? Tem uma vida totalmente normal, então eu descobri quando eu tinha 11 anos o diabetes. Num primeiro momento foi bastante impactante, né? E trazendo um pouco do que a Nicole comentou, a gente tem muito medo da insulina, né? Quando a gente vai começar a usar a insulina, a gente acha que é um super vilão, porque eu vou ter que começar a tomar, e a gente tem que aprender que a insulina, ela salva vidas. A gente acabou de passar pelo centenário da descoberta da insulina, que é um hormônio que salva vidas, e quando ele é bem ajustado com a equipe de saúde, eu consigo ter uma vida super normal. Então hoje eu já completei minha graduação de enfermagem, consegui passar por toda essa vida social, então frequentar lugares com os amigos, festas familiares normalmente. Claro, como qualquer pessoa, pode acontecer algumas adversidades,
mas não é algo recorrente. Então, quando você é sincero com a sua equipe de saúde, traz as suas necessidades, você consegue ter uma vida normal. E a gente acabou de passar por uma semana, eu e a Nicole, que a gente praticou atividade física, né? A gente correu maratona com mais de 40 pessoas com diabetes, aí, ou pessoas que têm familiares com diabetes, para mostrar que o diabetes não é nenhum limitador, muito pelo contrário, ele é um impulsionador para a gente transformar a nossa vida e torná-la um pouco mais saudável, né? Nicole, o esporte também é uma forma de integrar as pessoas, né? E fazer com que as pessoas troquem essas experiências e vejam também que dá para ter uma vida completamente normal e usufruir também dessas melhorias que o esporte, que a atividade física traz. Com certeza. Quando eu conheci o Instituto Correndo pelo Diabetes, que o Lucas participa ativamente, isso foi uma grande virada assim, na minha vida, por perceber justamente isso, esse senso de comunidade, essa troca de experiências. Então, o diabetes tipo 1, ele tem uma labilidade glicêmica muito grande. Então, muitas pessoas ficam com medo de praticar atividade física. Pessoas que já têm experiência continuam tendo esse medo. Então, quando a gente vê essa troca de experiências, a pessoa percebe que ela não está sozinha, que tem gente que também tem os mesmos desafios que ela, que tem gente que continua tentando e fazendo acontecer, né? Eles têm uma resiliência muito aumentada. Então, essa troca de experiência é fantástica, assim, é um incentivo melhor impossível, melhor do que um médico prescrever, que um educador físico prescrever. Para mim, você ver outras pessoas fazendo isso acontecer e funcionando de maneira maravilhosa. Agora, enquanto isso pode ser replicado, né, Nicole, nas unidades, desculpa cortar, mas não? Enquanto isso pode ser replicado nas unidades de saúde, que é algo tão simples que pode ser conduzido por um profissional que sabe mais sobre diabetes, um médico, um enfermeiro, que tira mitos que são tão básicos sobre a insulina, sobre o açúcar e como isso pode transformar famílias, né? Então é importante demais trazer essa discussão para a atenção básica, que realmente transforma vidas e não só o diabetes, mas as outras condições que já acometem essas pessoas que têm diabetes tipo 2, como a hipertensão, que a Nicole comentou, colesterol, enfim. Agora, tanto pergunto ao Lucas e à doutora, qual que é a realidade do atendimento de saúde no estado de São Paulo? Porque uma coisa é a gente falar do que já tem de moderno, mas é a realidade para a população. Lucas. Eu acho que são várias mudanças que vêm acontecendo desde a pandemia, e o importante é ressaltar que ainda tem muito o que melhorar, né? Tem muita discussão, são dois mundos diferentes, então, enquanto o diabetes tipo 1 a gente já está discutindo coisas importantes, como a utilização de sensores de glicose, né, na rede pública, que é tido como luxo para algumas pessoas, mas que a gente discute cada vez mais a importância desses medicamentos, desses dispositivos para a prevenção de complicações e até diminuição de gastos hospitalares no futuro. No mundo do diabetes tipo 2 a gente começa a entender outras coisas relacionadas ao tratamento, então a importância da introdução de outros tipos de medicamentos, então medicamentos injetáveis, que não são só insulina, mas alguns tipos de medicamentos como o GLP-1, que é um medicamento que está surgindo já lá fora, que seria muito importante na introdução do nosso sistema único de saúde, que eles são magníficos, têm efeitos muito bons, não só relacionados ao diabetes, mas alguns medicamentos que ajudam na prevenção de doenças cardiovasculares e na utilização do manejo da glicemia. Então, hoje o diabetes tipo 2, a pessoa que tem diabetes tipo 2 no estado de São Paulo, ela só consegue medir a glicemia dela se ela tiver a utilização da insulina. Do contrário, ela não sabe quanto está a glicemia dela, ela tem que ir todo dia no posto de saúde só para medir a glicemia dela. Então, é uma coisa que é pautada, é discutido nos grupos de trabalho sobre diabetes, como que a pessoa vai conseguir controlar a glicemia, ou saber que a glicemia dela não está dentro do alvo, se ela não sabe, né, se ela não tem esse manejo em casa, não tem esse empoderamento. Então, são coisas que precisam mudar muito. Hoje a realidade do estado de São Paulo é extremamente caótica, então tem semanas e semanas que é discutida tanto na atenção básica das pessoas que recebem tiras e fitas do diabetes tipo 1, como nas unidades dispensadoras de alto custo, que muitas vezes também não tem insumo suficiente para as pessoas que utilizam o sistema que a gente chama de bomba de insulina, né, que é principalmente pessoas com diabetes tipo 1 utilizam esse sistema e muitas vezes tem falta dos insumos ainda. É uma doença cara, só para as pessoas terem uma ideia, uma caixinha com 50 filipetas custa em média R$100.
E o que ele falou, quem tem diabetes tipo 2 só tem direito aqui no estado de São Paulo a pegar imposto de saúde, ou pelo menos na cidade de São Paulo, se toma insulina. Então, se você quer... E isso é uma coisa meio burra, porque se você tivesse aquilo e pudesse controlar, você não chegaria à insulina. Então, seria muito mais barato para o estado. Exatamente, em termos de autoconhecimento, principalmente, né, as pessoas terem acesso a esses dispositivos é fundamental. E como a Renata falou, isso com certeza traria um impacto na redução da progressão dessas doenças, porque hoje a gente não fala só em controle da hemoglobina glicada, né, que é aquele exame que a gente faz, que reflete a glicemia nos últimos 3 meses. Hoje a gente fala de um conceito que se chama time in range, que é o tempo em que a glicemia fica numa faixa de normalidade. E como a gente vai saber, a não ser monitorizando, esperando vir sintoma? Muito perigoso, muito difícil. Então, o ideal, em termos de autoconhecimento e evitar a progressão da doença, seria que as pessoas tivessem um acesso à monitorização. Essa questão, inclusive, para quem não sabe, um diabético, seja aí no caso o tipo 2 ou tipo 1, precisa ter muito cuidado na manicure. Se eu vou à manicure ou pedicure, há um risco muito grande, porque se ele corta, faz uma feridinha ali e a gente não percebe, a própria cicatrização de quem tem diabetes, eu acho que tipo 1 e tipo 2, você pode inclusive confirmar, é muito mais lenta. São necessários antibióticos muito mais fortes em relação a uma pessoa normal, é isso? Exatamente. E uma das complicações, como eu havia falado, né, a neuropatia, faz com que algumas pessoas tenham perda de sensibilidade. Então, as mãos a gente ainda nota mais ao longo do dia, mas vamos pensar nos pés. É muito difícil a gente parar e olhar as solas dos nossos pés. Então, por isso que a gente vê tantos casos de amputação. Sim. E é recomendado que seja feito anualmente para pessoas com diabetes tipo 2 a partir do diagnóstico e para diabéticos tipo 1. 5 anos após o diagnóstico, exame dos pés, exame dos olhos, exames para a gente ver a questão renal também. E aproveitando, Lucas, você que inclusive falou da sua formação em enfermagem, eu pego essas fitinhas no posto de saúde e aí um dia ela falou assim, não, a enfermeira tem que passar pela enfermagem, tem que fazer uma consulta agora com a enfermeira para ela avaliar seus pés e passar todos esses ensinamentos. Como é que é isso? É um desafio realmente, porque se a gente pensa até nas quantidades reduzidas de fitinhas, né, a gente recebe só 50, e a gente tem estratégias que mudaram agora nos últimos anos. Então, antigamente a gente só falava sobre medir a glicemia ao acordar. E é um período, e a Nicole pode até me complementar nisso, que é um período que realmente a glicemia vem muito instável, ela vem da noite ali muito tranquila, não tem ação assim tanto dos carboidratos, então a gente até conversa, né, com a equipe de enfermagem para tentar encontrar outros momentos para medir a glicemia ao longo do dia. Como que está essa glicemia 2 horas depois do almoço? Como que está essa glicemia 2 horas depois do café da manhã? Então é legal pensar essas estratégias com a equipe de saúde, mesmo que você meça a glicemia uma vez no dia, você pode ir alterando os momentos do dia para ver como que fica a glicemia. Agora, e aí Lucas, os cuidados com os pés, é muito importante as pessoas frisarem sempre os cuidados entre os pés, então tomar cuidado com as fieiras, isso é comum para todo mundo. E uma coisa que é bem recorrente, que atrapalha, né, na cicatrização e tem essa lesão nas unhas, é a questão do corte. Então a gente recomenda que o corte seja sempre num formato mais quadrado das unhas. Então é muito comum a gente deixar arredondado para deixar bonitinho, mas não é o melhor. Então é mais comum ficar encravada a unha e pode ter realmente uma complicação. E sempre estar olhando depois do banho, durante a noite, e hidratar os pés sempre, independente do creme que você tiver. Se você não tiver creme em casa, a gente até fala em utilizar um pouquinho de óleo de cozinha, não tem problema sendo um pouquinho para deixar o pé hidratado. Não é o ideal, mas tendo algum creme para você usar sempre, todos os dias, é importantíssimo para quem tem diabetes, principalmente diabetes tipo 2. Lucas, para a gente finalizar esse bloco, eu gostaria que você compartilhasse, você que teve o diagnóstico com 11 anos de idade, quão difícil é essa realidade quando é diagnosticada numa criança, que a gente sabe que tem medo da picadinha, não entende muito bem, tem vontade de comidas diferentes, de doces, enfim, coisas que não são possíveis para uma pessoa com diabetes, né? Uhum. O meu diagnóstico ele foi bastante assustador, mas ele foi importantíssimo para a escolha da minha profissão também. Então, a enfermeira que deu o diagnóstico, né, para minha família, que estava ali no horário do plantão, disse para minha família que eu não viveria 5 anos, né, que a insulina me deixaria cego, e vários outros mitos que a gente sabe que hoje não é verdade mais.
Então, na troca de plantão, minha família já estava totalmente assustada, praticamente se despedindo de mim. E aí, na troca de plantão, veio uma enfermeira muito mais orientada, explicou a importância da insulina e do cuidado, de que teria uma vida totalmente normal. E aí, depois de ter passado com essa profissional de saúde tão importante, eu decidi que eu seria como aquela enfermeira. Depois de muito tempo já na área, eu percebi que eu precisaria incentivar as outras pessoas também a aprenderem mais sobre diabetes, porque o único caminho para aprender sobre diabetes é a educação. Então, tanto para a paciente como para o profissional, é muito importante entender diabetes. Então, é uma coisa que mudou a minha vida, literalmente. Então, hoje eu tenho um cuidado extremamente tranquilo, não levo diabetes como uma coisa que acabou com a minha vida, muito pelo contrário, é só um detalhe, e que é possível você ter uma vida totalmente normal, mesmo tendo diabetes. Muito bem, Lucas, Nicole e Renata, gostaria de agradecer esse bate-papo no primeiro bloco. Agora a gente vai para um rapidíssimo intervalo aqui no Alesp em Pauta de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre a realidade jurídica para as pessoas que têm diabetes. Fique conosco. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas de volta ao Alesp em Pauta. Hoje nós estamos falando sobre uma doença que atinge milhares de pessoas por todo o mundo, o diabetes. Aqui em nossos estúdios recebemos a advogada Letícia Dias Corrêa, que tem atuação em saúde, e também continuamos com a jornalista Renata Perobelli. Renata, seja bem-vinda novamente ao segundo bloco. Obrigada. Doutora Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui. Um prazer. Doutora, vamos começar falando então sobre os direitos e as leis que resguardam esses atendimentos, fornecimento de medicamentos também às pessoas com diabetes pelo SUS. Certo. Nós temos a Lei 11.347, de 2006, que disponibiliza gratuitamente, faz esse resguardo gratuito a pessoas com diabetes de conseguir medicamentos e insumos pelo SUS. Para que a pessoa tenha acesso a essa lei, ela precisa estar cadastrada no SUS, ter o cartãozinho do SUS, mas estar cadastrada no programa de diabetes e hipertensão, tá? E aí ela vai apresentar, quando ela for em algum atendimento, em alguma consulta, ela apresenta o cartão, o laudo médico, que é muito importante, para identificar o diagnóstico da doença, e ela vai fazer parte do programa que eles têm de educação à diabetes. Doutora, a pergunta que faço, então a pessoa participa do programa de diabetes, mas ela não tem acesso aos tipos que não sejam os mais modernos, os up-to-date, como a insulina mais moderna. Aqui em São Paulo, por exemplo, eles só distribuem nas UBSs a insulina NPH, que é a insulina mais remota que nós temos aí de 60 anos. Uma insulina, por exemplo, a que eu uso, que é uma insulina de uns 25, 30 anos, eu tive que entrar na justiça para conseguir. Mas, detalhe, aqui no município de São Paulo é dada a mais antiga, que causa muito mais hipoglicemias, que não dá uma estabilidade para o paciente. Mas em Taboão da Serra eles já dão gratuitamente para a população. Como é que é isso? Bom, é importante falar que o SUS, Sistema Único de Saúde, ele é um órgão descentralizado e tripartite, ou seja, os municípios, os estados e o executivo fazem parte da gestão do SUS. Então, cada município vai conseguir guiar o tratamento com o que ele tem, mas o Estado também pode auxiliá-lo. Por exemplo, nessa Lei 11.347, de 2006, ela lista alguns medicamentos e insumos que o SUS tem em prol do paciente. Contudo, existe uma portaria 2583 de 2007 que também amplia essa listagem, mas essa listagem ela é ampliada por iniciativa própria dos municípios e dos estados. A gente também tem o RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais à disposição dos estados. Então, o que o paciente necessita fazer nesses casos, e é importante frisar que a gente está falando de saúde. Saúde é um bem constitucional, é o bem da nossa vida, que é o maior bem que nós temos
como cidadão. E como cidadão, a gente tem direitos e deveres. Então, se o paciente verifica que, vamos supor, na UBS em que ele faz tratamento, eles estão disponibilizando tiras em quantidade determinada ou não estão encontrando esses insumos, ele deve ser direcionado a uma farmácia popular que vai vender medicamentos a preços mais baratos. A população compra 10% do valor desse medicamento e o Estado cobre com 90%, por isso que chama farmácia popular, e buscar a ouvidoria da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, no número 136. É o número que eles disponibilizam justamente para que haja esse controle do Estado. Porque, como cidadão, é nosso dever também pleitear o Estado, buscá-los quando esses direitos não estão sendo efetivados. Eles precisam ter ciência do que eles precisam fiscalizar. Por exemplo, quando a gente fala de segurança pública, a gente só vai saber a quantidade de roubos numa determinada região pelo número de boletins de ocorrência. Então, a gente só vai saber a efetivação de um tratamento se o paciente buscar o Ministério da Saúde, buscar a Secretaria da Saúde do município e do Estado para fazer essa contraprova, né, buscar a ouvidoria. E em função disso, nós temos uma judicialização muito maior, que os próprios médicos acabam orientando, né? Para que a criança, para que o adulto tenha direito a um medicamento melhor, que não seja o top de linha, o que acaba de ser lançado pela comunidade científica na Europa, nos Estados Unidos, mas que pelo menos um medicamento de 20 anos que traga uma qualidade de vida e uma segurança muito maior para os pais, no caso das crianças, né? Porque a criança, ela corre, ela vai para a escola, na escola a mãe não vai estar junto. Como é que é isso? Como é que é essa judicialização? Bom, antes de judicializar, e quando eu falo judicializar, é pleitear ao juiz, fazer um pedido formal perante o judiciário, é importante que a pessoa esgote. A gente orienta, a maioria dos advogados vai orientar nisso, que a pessoa esgote todos os protocolos administrativos que ela pôde ter. Então, antes de pleitear algo perante a justiça, faça primeiro o contato com a ouvidoria, entre em contato com a diretoria do SUS, do seu município, do seu estado, porque um laudo médico bem feito, com boas especificações, dizendo realmente o que aquele paciente precisa, quantas tiras são necessárias, medições, vai facilitar muito mais o trabalho na parte administrativa, sem necessitar que ele vá até o judiciário. Porque muitas vezes alguns medicamentos ou insumos são negados porque não existe um laudo bem feito ou bem qualificado em relação a isso. E para o juiz, ele vai se munir desse laudo e da preparação médica para ele poder dar uma decisão, porque ele não vai ter esse conhecimento medicinal que os profissionais têm. É por isso que eles exigem laudos, exigem históricos de consulta dos medicamentos utilizados para justamente facilitar a autorização, né, o pleito, a concessão desse direito. Em relação a crianças e escolas também, é importante frisar que a gente já tem leis, né, que obrigam a professores e funcionários de escolas em educação básicas públicas a terem cursos de primeiros socorros, mas acima de tudo é importante já no momento da matrícula fornecer a informação de que seu filho tem a doença, de que ele precisa desse cuidado maior, porque também, como a doutora Nicole falou no bloco passado, a família, a presença da família dentro, fazendo com que a escola e a criança entenda a situação dela é de extrema importância e necessidade. A senhora comentou também sobre tratamento fora de domicílio, né? Como funciona? Bom, existem domicílios municípios pequenos aqui no Brasil, né? A gente está falando do SUS e está falando de municípios, estados e o executivo. Vamos supor, se a pessoa ela buscou dentro do domicílio dela todos os tipos de tratamento possíveis, mas aquela UBS, aquela UPA não oferece o que ela precisa, munida da documentação do laudo médico, ela pode pleitear perante a Secretaria de Saúde com que ela faça o tratamento em outro município, fora do seu domicílio. E aí esse tratamento precisa ser feito a um domicílio distante de 50 quilômetros e não pode ser em regiões metropolitanas, justamente para resguardar o direito constitucional à saúde. Renata.
Em relação à questão do sensor, que é a grande modernidade que nós temos aí, os sensores, que são sensores de glicose que a gente coloca ou no braço ou aqui mesmo no estômago, e hoje em dia pelo celular eu consigo fazer a leitura. E isso é muito bom, só que o sensor é caro, ele dura, ele está custando R$280, sendo que ele dura apenas 15 dias, então são quase R$600 por mês. Então a família precisa ter ter renda para isso, mas tem muita gente entrando na justiça. Eu mesmo entrei na justiça, eu acho que não tive um laudo muito bem preparado e acabei perdendo. Eu posso recorrer? Pode. Mas me falaram que não. Olha, a senhora pode recorrer das decisões, eu oriento buscar um advogado e também o Ministério Público, porque, munido do laudo, o magistrado vai entender a real necessidade, porque entendo, esse medicamento ele é mais tecnológico, mas existem outros medicamentos que podem fazer a mesma função. Então, por isso que o laudo médico bem explicado, bem elaborado é muito importante, para que o juiz também tenha conhecimento da real necessidade do paciente em precisar de determinado medicamento mais tecnológico ou de um número de tiras um pouco maior. Vai depender muito de um laudo médico bem estruturado para que esse pedido chegue devidamente organizado e instrumentalizado nas mãos da Justiça. O que a gente tem ouvido, inclusive, a questão da tecnologia, os grupos de WhatsApp, Mari e toda a nossa audiência, nós temos inúmeros grupos de WhatsApp voltados a essa questão da tecnologia, há pessoas que desenvolvem programas, não apenas aqui no Brasil, mas na Europa, então é uma ajuda mútua, é muito interessante isso. E até mesmo nesses grupos de WhatsApp, a gente vê pessoas que entram na justiça contra os planos de saúde, para que o plano de saúde dê esse sensor e principalmente ao Estado, pedindo ao Estado. E o que nós percebemos pelos grupos é que para criança e para adolescente eles não negam mais. O Estado, a Justiça concede esse direito e o Estado é obrigado a dar. Nem sempre tem nos postos de alto custo, porque isso não é entregue numa simples UBS. São farmácias de alto custo. Aqui em São Paulo nós temos tanto na região da Zona Leste e também no Bom Retiro. É isso mesmo? Para criança, a Justiça tem liberado com mais frequência? Olha, posso dizer que sim, mas tudo vai depender de como esse pedido tem chegado às mãos da Justiça. É interessante também que esses grupos se ampliem para as unidades de saúde, porque, como eu falei, se o cidadão não informa, não informa os grupos, não informa que existe essa possibilidade de ter uma vida mais completa perante a UBS, o Estado também não tem como saber. Então é importante pleitear na UBS, olha, por que não um grupo de corrida, por que não rodas de conversa para que a gente se sinta mais inteirado e informado sobre o assunto. É algo que pode ser pleiteado e pode ser concedido, sim. E a questão da aposentadoria, doutora? Nos bastidores a gente conversava que em alguns casos é possível. Quais são esses casos? Quem tem direito? Olha, quando a gente fala de justiça previdenciária, direito previdenciário, a aposentadoria por invalidez, ela é concedida quando a pessoa, depois de contribuído 12 meses, né, do INSS, ele sofre alguma doença que o deixa incapacitado de exercer o seu trabalho. A diabetes em si, o diagnóstico de diabetes, ele não é suficiente para que a pessoa possa pleitear isso perante o INSS. Contudo, os agravamentos da doença podem sim ser um requisito maior para que essa pessoa possa pleitear, que esteja de fato incapacitando ela para o trabalho e para a realização das suas funções. E também no INSS essa pessoa vai passar por uma perícia médica e é por isso, e a gente sabe, né, das altas filas de perícia, a dificuldade de marcar, mas a importância da perícia e de um médico ali disposto a fornecer um diagnóstico completo para que a pessoa consiga adquirir esse direito. É bem o que a senhora falou, um médico disposto, a gente precisa de gente disposta. Quando se fala em entrar na justiça, fazer algum processo, Mari e pessoal, leva 2 anos.
É tudo muito lento. A pessoa precisa ter tempo para ir, os pais, então vai num lugar, não é, aí depois vai no Ministério Público, quando a pessoa não começa a ir pela Defensoria Pública, então é tudo muito lento. E qual que é a orientação que a senhora dá em relação a essa questão de um laudo bem elaborado? Como eu leiga, sei se ele é bem elaborado ou não, por um médico que atende 60 pessoas por hora. Uma consulta leva 5 minutos. Como é que é isso? Entendo. É importante, vamos supor, no seu dia a dia, a senhora sabe, a pessoa sabe como ela está lidando com essa doença. Então, se o médico diz a essa pessoa que ele vai fornecer somente 50 tiras e ela sabe que naquele mês ela precisa de 150, é necessário pontuar. E necessário, de fato, bater de frente, porque esse médico que está fazendo 50 consultas durante 1 hora, ele não está apto e não tem a capacidade de analisar aquele paciente com a devida seriedade. É por isso que a ouvidoria e o chamar a atenção do Ministério Público, chamar a atenção do Estado é importante e essencial nesses casos, porque o seu direito constitucional de acesso à saúde está sendo violado. Doutora, para finalizar, qual é a importância das políticas discutidas acerca dessa doença aqui no Parlamento Paulista? Inclusive, só deixa eu dar o próprio o Dr. Elton, o novo deputado que entrou esse ano, ele tem diabetes e uma das propostas que ele quer colocar no projeto de lei é para que haja a distribuição gratuita, acho que para crianças e adolescentes, do tal sensor que custa R$600 por mês. No Piauí, temos uma lei estadual no Piauí que foi instituída, entrou em vigor, né, em janeiro deste ano, que fala exatamente sobre a prioridade nas filas para pessoas diabéticas, para que não haja essa sobrecarga no metabolismo em função de um jejum prolongado. Então, aqui em São Paulo, nós temos também um projeto de lei que vai falar sobre a diabetes tipo 1, que para que exista um laudo permanente, para que essa pessoa não precise fazer um laudo recorrente, porque a gente está falando de uma doença crônica e autoimune. E existe um projeto 520/2021 também que vai falar sobre a prioridade nas filas de para exames de sangue e ultrassonografia do abdômen, exatamente para não sobrecarregar o metabolismo dessas pessoas. Então, a minha orientação é que busque os direitos do seu município, do seu estado. Como eu falei, o Rename, ele é uma lista ampliada nacionalmente, mas existem listas de medicamentos próprios para pessoas de diabetes que podem ser ampliadas nas listas estaduais e municipais. Busque a ouvidoria da Secretaria da Saúde, porque a nossa Constituição, ela é conhecida por ser cidadão por um motivo. Ela pensa em todos os quesitos no ser humano, na pessoa humana no Brasil. E quando a gente fala de dignidade humana, a gente está falando além da Constituição, porque o que é digno para mim, uma pessoa que não tem diabetes, não é digno para outra que tem diabetes ou outra doença. Então, é necessário que a gente, de fato, pleiteie ao Estado, pleiteie ao Executivo os nossos direitos, mas também sobre os nossos deveres. Então, tomando as medicações em dia, indo nas consultas, fazendo todo o programa e o tratamento necessário. Maravilha. Doutora, gostaria de agradecer demais a sua presença aqui no Alesp em Pauta de hoje. Renata Perubelli, que me ajudou a conduzir maravilhosamente bem aqui hoje. Muito obrigada. Ninguém conhece, né, essa doença, ninguém melhor do que ela para me ajudar aqui também. Muito obrigada. Agradecemos também a sua audiência aí do outro lado da telinha e o Alesp em Pauta de hoje fica por aqui. Até a próxima.